Que alegria poder estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que Deus sempre tem algo especial reservado ao nosso coração. Se o irmão do teclado puder me acompanhar aqui, seria maravilhoso. Eu me chamo Dênio, eu pastoreio uma família de igrejas. Nós temos 14 campos, temos 5 em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Eu tenho pouca coisa para falar de mim, me apresentar. Eu sou casado com a Bruna, a mulher mais linda que eu já vi. Com todo respeito às irmãs aqui nessa manhã, ninguém chega nem no pé. Eu tenho a Chloe, uma menina de 10 anos, a pessoa que eu conheço, no meu particular, mais apaixonada pela palavra de Deus que eu conheço. A Chloe não dorme uma noite sem meditar na palavra, sem fazer o plano de leitura dela. Então ela me ensina, porque agora, vira e mexe numa agenda atarefada, eu chego em casa e ela diz: e aí, pai, fez seu plano hoje? Aí eu não consigo mentir, irmão. Aí tem dia que eu falo assim: ô filha, hoje o pai não conseguiu fazer. Eu falei: pai, está pisando na bola, hein? Então, essa é a nossa família. Eu trouxe um livro aqui, um lançamento, um devocional. Quantos são apaixonados pela palavra? Diga amém. Esse devocional são 365 devocionais, um para cada dia. Então aqui você abre, o desafio é o seguinte: antes de pegar o celular, você pegar o seu devocional. O devocional é uma página só, são 365 devocionais, 365 orações para você confessar, e está o plano de leitura bíblica. Então o devocional é bem curtinho, você lê ele em talvez 2 ou 3 minutos, porque o incentivo do devocional é te preparar para você ler a Bíblia. Então, só tem 10, gente. Eu vim de viagem, acabei fazendo o cálculo errado, e tem 10 ali, se você quiser, se você chegar antes lá, vai dar tempo de você chegar. Você que é marido, compra para sua casa, se faz o devocional com a sua esposa, começa o café da manhã, abre na mesa, né? Então, se você tem alguém aí, se você está interessado em alguém também, é uma boa fórmula para você que é solteiro. Compra o devocional, entrega para a pessoa, entendeu? Vai ter uma boa referência de você depois. Glória a Deus. Muito bom. Eu quero que você pegue sua Bíblia, abre a sua Bíblia em 1 Coríntios no capítulo 11. 1 Coríntios no capítulo 11. Que louvor poderoso, hein, gente? Meu Deus do céu. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessa equipe de adoração. Tem louvor que a gente não quer subir depois. Não é verdade? Podia ficar só o louvor. Essa querida que estava ministrando aqui, você, eu sinto a palavra presente para essa temporada da sua vida. Sabe, é como se você servisse ao Senhor, mas algumas coisas na sua casa ainda precisam ser resolvidas. Algumas coisas na sua vida precisam ser resolvidas. Eu sentia nessa temporada o Senhor dizendo que Ele vai te dar presentes. E são algumas coisas naturais que às vezes precisam de acontecer, sabe? Que às vezes a gente vê as coisas espirituais caminhando, mas às vezes as coisas naturais faltando. E eu sinto o Senhor dizendo: os meus olhos estão sobre você, os meus olhos estão sobre a sua vida, os meus olhos estão sobre a sua casa. E às vezes você está aqui louvando, por fora parece que está tudo bem, está tudo legal, mas eu sinto o Senhor dizendo: mas eu conheço o profundo, o oculto, eu vejo onde ninguém vê, eu contemplo onde ninguém contempla, eu faço o que ninguém faz. Por isso que eu quero profetizar sobre essa temporada da sua vida, é que não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. Eu quero profetizar que não vai faltar coisa alguma, não vai faltar provisão, porque eu quero declarar que o Senhor é o seu Pai, Ele é o seu pastor, e Ele está cuidando. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, 1 Coríntios 11, 17, eu fiquei o ano passado inteiro nesse texto, e meio que fiz um compromisso de que a primeira vez que estivesse numa igreja, eu precisava compartilhar sobre esse texto, eu precisava de repartir sobre isso. E 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a eclesiologia da igreja. O que é essa palavra, pastor? Eclesiologia da igreja. Eclesiologia, Paulo está nos ensinando como viver a vida da igreja.
como viver a vida comum da igreja, como que se vive na igreja. Nós somos a junção de várias famílias, de vários povos, de várias regiões, de várias culturas, e nos reunimos como igreja. E nós temos a tendência de achar que é a nossa cultura pessoal que determina o que a igreja é, mas Paulo, aqui aos Coríntios, ele está nos lembrando que a igreja tem o modus operandi dela, a forma na qual Jesus sonhou. Existem vários modelos criados, várias estruturas, mas tem um sonho de Deus para a igreja, tem uma visão de Deus para a igreja, e o desejo de Deus é que as muitas estruturas, elas sirvam a visão de Deus. E qual que é a visão de Deus para a igreja? E Paulo então, 1 Coríntios capítulo 11, você conhece esse verso que eu vou ler para você. Nós não vamos ceiar nessa manhã, eu imagino que não, nós não vamos ceiar nessa manhã, mas Paulo está usando o momento da ceia para falar de algo mais profundo. Na verdade, Paulo está ampliando a visão, porque a ceia é muito importante, mas Paulo vai usar a ceia para falar de algo chamado, diga, mesa. Não, gente, você está comigo, diga mesa. É isso, eu prometo que minha pregação só me deram 2 horas, eu prometo que vou ficar nesse tempo. Eu não estou entendendo porque vocês riram. Mas Paulo vem falar de mesa, por quê? Porque o Novo Testamento não é sobre plataforma, não é sobre púlpito, é sobre mesa. O Novo Testamento não é sobre performance, não é sobre trabalho, é sobre relação. O Novo Testamento é interessante por quê? Porque nós estamos tão vinculados ao trabalho que nós esquecemos que nós somos uma família. O retrato que mais expressa o que a igreja é, ainda que se tome de várias formas de explicar a igreja, como um exército, como um corpo, mas a maneira mais profunda de entender a igreja se chama família. Por isso, na família, você não se relaciona na família com uma busca de obtenção de vantagem. Aliás, a maioria das famílias, a maioria esmagadora, nem tem um projeto. A maioria das famílias não tem um plano. Lá em casa eu tenho o plano dos próximos 10 anos. Mas o que me move na minha casa não é a conquista que eu faço. O que me move na minha casa é as relações que eu tenho. Eu sou movido pelo amor. E qual que é o nosso problema com a igreja? É que a gente aprendeu a ver a igreja como um meio de desenvolver trabalho, não um meio de aprimorar a relação. E quando a igreja vira só um meio de trabalho, então nós caímos da visão e do projeto de Deus. Porque quando é um meio de trabalho, a gente está buscando resultado o tempo inteiro. E quando a gente está buscando resultado, se o resultado não vir, eu me frustro. Mas não é assim que acontece em casa. Você tem sonho para os seus filhos, mas você não está em busca de resultado o tempo inteiro. Vai virar mais um ano, e você vai dizer, está aqui, está maravilhoso, está eu, meus filhos estão com saúde, está todo mundo bem. Mas na igreja a gente colocou uma ideia de que a gente precisa de produzir. E eu não quero dizer que não vamos produzir, eu quero dizer que a prioridade não é a produção. E tem gente pegando aí, gente. E Paulo então vai usar 1 Coríntios capítulo 11, eu quero ler com você. Paulo vai usar e ele diz o seguinte, no verso 17: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo escreve aos Coríntios e ele elogia muitas vezes os Coríntios, mas quando chega no verso 17, Paulo vai dizer, nisso aqui que eu vou falar, eu não louvo vocês, nisso aqui não está legal. Ele diz, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E aqui a coisa começa a ficar esquisita, e o que me fez parar nesse texto, Paulo está dizendo, olha, quando vocês se ajuntam, o que ele está dizendo? A vida em comunidade de vocês está fazendo mais mal do que bem. Gente, isso é grave, é ou não é? Paulo não está falando dos problemas, está dizendo, olha, a vida em comunidade, o ser igreja de vocês, está tornando vocês piores do que melhores. E ele vai justificar, porque que ele está dizendo algo tão profundo. Ele diz, porque antes de tudo, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. E aí eu imagino que você diz, pastora, eu sei que só tem dissensões lá em São Paulo, divisões, aqui não tem. Você diz, pastor, eu não falo mal de ninguém da igreja.
Eu chego aqui, eu estou bem com todo mundo. As dissensões que Paulo está falando é mais profundo do que falar mal de alguém. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, as reuniões de vocês estão fazendo mais mal do que bem, porque quando vocês chegam, cada um na reunião está buscando o seu próprio interesse. O que Paulo está dizendo é a vida em comunidade de vocês, ele está dizendo aos coríntios, é a busca do próprio interesse. Então eu chego aqui no culto e o meu interesse é o quê? O que Deus vai fazer na minha casa? O que Deus vai fazer no meu ministério? Paulo está dizendo, a visão plural de vocês, ela é segregada, porque cada um está buscando o seu próprio objetivo. E a gente aprendeu a construir igreja para buscar o nosso próprio objetivo. É a nossa liderança, é a nossa família, é o nosso projeto, é o nosso futuro, são os nossos filhos. E Paulo está dizendo, e aí ele continua dizendo, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga. Isso aqui era um retrato real, mas fala de um retrato espiritual. Sabe o que Paulo está dizendo? Tem um problema no nosso meio. Quando todo mundo chega, está cada um preocupado em comer o próprio pão. Está cada um preocupado simplesmente consigo. Está cada um voltado para si mesmo. E aí Paulo faz uma pergunta: não tendes porventura casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. E aí Paulo vai trazer o retrato da mesa de Cristo. Ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, diga assim comigo, tomou o pão, diga, deu graças e o partiu. Novamente diga, tomou o pão, deu graças e o partiu. E diz, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, encoste sua Bíblia, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos por esse tempo, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, e nós reconhecemos a Tua Palavra é vida para o nosso interior. Nós reconhecemos a Tua Palavra é viva, porque ela é o próprio Cristo. João diz que o Verbo se fez carne, por isso nós reconhecemos o Senhor e a Sua Palavra são uma só coisa. Por isso a Tua Palavra é viva, ela está aqui, e nós te pedimos, aumenta a dimensão da Tua presença nesse ambiente. Senhor, nós gostamos tanto dos louvores, e de fato eles são tão especiais, mas nós reconhecemos a palavra transforma quem somos. Por isso ela é viva e nós damos liberdade. Ao ouvir a Tua Palavra, nós queremos sentir a verdade da Tua Palavra. Ao ouvir a Tua Palavra, nos permita ser tocados pela Tua Palavra. Mas a Tua Palavra é eficaz, Pai. A Tua Palavra é eficaz porque ela opera eficazmente em nós. Ela opera eficazmente, ela opera com eficácia, e nós te louvamos pela Tua Palavra. Nós te louvamos porque a Tua Palavra nos atrai, ela atrai o nosso coração, ela transforma o nosso interior, e nós reconhecemos o mundo foi criado pela Tua Palavra. Agora a terra está em órbita por causa da Tua Palavra. Os mares estão nos seus limites por causa da Tua Palavra. Por isso nós reconhecemos, não há nada que seja impossível para a Tua Palavra. Céus e terra passarão, governos passarão, Senhor, circunstâncias passarão, mas a Tua Palavra permanece para sempre. E nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Você sabe, o que Paulo está dizendo aqui para os coríntios na eclesiologia da igreja, ele está falando, está acontecendo alguma coisa esquisita. Por quê? Porque nós estamos reunidos na mesa de Deus, mas cada um preocupado com o que vai comer, cada um preocupado com a sua própria história, cada um preocupado com aquilo que pode receber. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, se a sua intenção de chegar num domingo de manhã aqui não for ser canal para a vida de alguém, tem alguma coisa esquisita com o que você crê. Se você se arrumou essa manhã e o ponto do seu coração eu vou chegar lá, eu espero que o pastor tenha uma boa palavra, eu espero que esse cara aí que foi convidado tenha alguma coisa legal para dizer, porque no final eu estou indo para sentar para comer. Se a nossa expectativa eu estou indo lá, eu espero que o louvor seja poderoso. Aliás, eu espero que seja aquele irmão e não aquele que eu não gosto de ver ministrando.
Eu espero que seja aquela música que eu gosto, não aquela música que eu não gosto. Eu espero que eu chegue lá e hoje eu estou assim, eu estou meio preocupado, eu espero que tenha alguém para liberar uma profecia sobre a minha vida, eu espero que alguém ore, porque hoje eu vou entrar e vou sair, eu não quero ver ninguém, eu não quero orar por ninguém, eu espero que o pastor nem dê a sugestão, ore pelo irmão do seu lado. O que Paulo está dizendo é, nós estamos chegando na mesa do Senhor, com uma perspectiva de querer comer pão. Mas Paulo está dizendo, esse não é o Espírito de Cristo. Porque na mesa da igreja não é lugar de comer, é lugar de partir. O que Paulo está dizendo é, tem algo acontecendo, e ele está dizendo, nisso eu não vos louvo. Por quê? Porque ao passo que um come demais, o outro fica com fome. E aí o que Paulo vai dizer é o seguinte, não é essa perspectiva, porque a perspectiva é uma perspectiva de doação. Então eu paro de me arrumar em casa pensando, quem que profetiza na minha vida? Eu começo a me arrumar no espírito correto, dizendo, para quem que hoje eu profetizo? Eu paro de me arrumar e dizer, eu vou chegar lá, eu espero que o louvor seja bom demais. Eu paro de ter uma expectativa de algo que vão me dar. Eu começo a me mover na expectativa de algo que eu vou entregar. Sabe, Lucas capítulo 24, você conhece a história dos discípulos a caminho de Emaús. E os discípulos estão a caminho de Emaús e eles estão caminhando, e a Bíblia diz que Jesus aparece e começa a evangelizar eles. E eles começam a ser evangelizados por Jesus, porque Jesus começa a falar sobre Ele mesmo, desde os profetas. E a Bíblia diz que o coração dos discípulos começa a arder. E eles vão caminhando um trajeto de 11 quilômetros. E nesses 11 quilômetros Jesus está falando, mas os olhos deles permanecem fechados. Eles entram em casa, tem uma experiência espiritual que faz os olhos deles se abrirem. Você lembra o que é? A Bíblia diz que eles sentam à mesa e é comendo pão que os olhos se abrem? Não, porque comer pão não abre seus olhos. Tem crente miserável que come pão a vida inteira e fica de olho fechado a vida inteira. Pode pegar as teologias comuns de miséria no Brasil, são teologias que as pessoas entram nas igrejas e é só, nós vamos resolver o seu problema, Jesus vai resolver seu problema, vem aqui que você vai parar de ter problema, e as pessoas só consomem, elas só estão comendo e permanecem de olhos fechados. Mas a Bíblia diz que ao partir o pão, os olhos se abrem. Por quê? Porque os olhos são abertos quando o pão é partido, não quando o pão é comido. O que Paulo está dizendo é, olha, quando você senta na mesa, se você sentar na mesa só para comer pão, se você sentar na mesa só na perspectiva do que eu posso receber, se a sua vida espiritual for baseada só no que podem me dar, se a sua vida espiritual for baseada, Paulo está dizendo, olha, nisso não vos louvo. Por quê? Porque as vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. E por que estão fazendo mais mal do que bem? Porque estão alimentando em vocês um espírito do que eu posso pegar, do que eu posso obter, de que vantagem eu posso tirar. E nós podemos nos reunir no ambiente espiritual com o espírito contrário a Cristo. Você sabe que é o espírito do anticristo? Eu sei que tem irmão que fala, não, pastor, tem um chip numa cidade que estão implantando. Já viu, tem irmãos preocupados com esses chips, eu valorizo, de fato, tem muitos sinais do fim. Mas você sabe que o espírito do anticristo é mais, você deveria estar preocupado mais do que com um chip, mais do que com a pessoa, mais do que país viria. O espírito do anticristo está mais perto do que nós imaginamos, porque é um espírito dentro de nós, que ele quer operar no nosso homem natural. E qual que é o espírito do anticristo? É o desejo de obtenção de vantagem de tudo. É o desejo de querer usar tudo e todos. O Adão caído, o primeiro Adão, ele aponta para um espírito do anticristo, é um espírito contrário a Cristo. Ele pega o fruto, o que ele faz com o fruto? Ele toma e come. Porque o espírito do anticristo come o que vê pela frente. Ele quer tirar vantagem de tudo, de todas as relações, de todos os relacionamentos, de todos os lugares. Ele vem para uma igreja como essa, ele vai ficar aqui, ele vai comer tudo que ele vê pela frente. A hora que ele achar que já não tem mais nada para ele, ele diz, agora eu vou procurar uma outra igreja que me sirva.
nas relações, porque qual que é o espírito do anticristo? Eu subirei e serei como Altíssimo. É um espírito que ele quer ser elevado o tempo inteiro, ele quer ter vantagem o tempo todo. Mas qual que é o espírito de Cristo que Paulo diz aos Filipenses? Não tendo por usurpação ser igual a Deus. O que ele faz? Ele desce. Por quê? Porque ele entende, o aspecto não é a vantagem que eu posso adquirir, mas é aquilo que eu posso dividir, é o que eu posso entregar. Por isso que o que Paulo está falando é, olha, no espírito de Cristo, o Adão caído toma e come, ele come o que vê pela frente, mas o Adão perfeito, Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que Cristo na noite em que foi traído, ele não tomou e comeu, ele tomou e partiu. Por que tomou e partiu? Porque na conjugação verbal do português é do eu para o nós, é do singular para o plural, mas a conjugação do hebraico é do nós para o eu. E aí a gente tem um problema, porque você acha que tudo começa em você para depois ser nosso. Mas quando nós estamos falando da vida da igreja, não começa em você para ser nosso, começa em nós para depois você. Nós somos mais importantes do que eu. Alguém entendeu? Nós somos mais importantes que eu. Na sua família, nós somos mais importantes que eu. Você está lá para servir, porque o Adão caído, gente, o Adão caído, por quê? Porque você precisa de entender que o Novo Testamento, a perspectiva é mesa, tudo está ao redor da mesa. Jesus formou seus discípulos ao redor da mesa. Judas foi denunciado aonde? Na mesa. Sabe por que Judas foi denunciado na mesa? Porque Jesus disse, Judas está sentando na mesa com a perspectiva errada, ele vai me trair. Porque Judas começou a sentar na mesa só para comer, e Jesus está dizendo, dá para perceber, Judas vai me trair. Porque o marido, antes de trair a esposa em um outro lugar, em alguma cama, ele traiu na mesa, ele perdeu a perspectiva da mesa, porque ele parou de entender que ele estava naquele casamento só para servir, então ele perdeu a perspectiva da mesa. Um amigo, antes de trair de fato, um sócio, ele trai na mesa, ele perdeu a perspectiva da mesa, e quando você perde a perspectiva da mesa, você perdeu a perspectiva da relação. Mas eu quero colocar para você o que Paulo está propondo aqui nesses versos, de forma didática, em 4 pontos. Primeiro, Paulo está propondo que o Evangelho troca a nossa perspectiva. Diga, o Evangelho troca a nossa perspectiva. Qual que é a perspectiva natural? É vir para comer. A perspectiva natural é sentar nas relações para obter alguma vantagem. A perspectiva natural é eu estar aqui com o Mateus para ver qual vantagem eu vou obter da nossa relação. Essa é a perspectiva humana natural. A perspectiva natural é casar para arrancar vantagem de uma mulher, porque agora eu vou ter uma mulher, eu vou ter vantagem, eu tenho uma mulher para me servir, eu tenho uma mulher. A perspectiva natural é estar numa igreja. Por que você está aqui? Porque aqui me dá mais vantagem. E aí, lamentavelmente, como pastor, a gente começou a aprender a fazer show gospel. Que agora o kids tem que estar perfeito, porque agora o som tem que estar perfeito, agora tem que estar pintado. Aí a gente aprendeu a fazer culto bom para crente ruim. Porque tem que estar tão perfeito, porque no final dessa avenida tem uma outra igreja. E lá eles têm um kids perfeito, então você se sente pressionado a fazer alguma coisa, porque é kids bom para família ruim. Porque aí a gente constrói uma mesa, e é isso que Paulo está dizendo. Mas o Evangelho muda a nossa perspectiva. Por quê? Porque o Evangelho nos tira do lugar de necessitado para doador. No Evangelho não existe exigência que te deem alguma coisa. No Evangelho não tem o seguinte, olha, alguém vai liberar perdão para você. Não, ninguém é obrigado a te perdoar. No Evangelho diz o seguinte, mas você é obrigado a perdoar todo mundo. No Evangelho não diz, se alguém tiver 2 túnicas e você não tiver nenhuma, obrigue ele a dar a túnica para você, pede para ele. Não, no Evangelho não tem isso. No Evangelho tem o seguinte, se você tiver 2 túnicas, você reparta a túnica que você tem. Por quê? Porque a perspectiva do Evangelho nunca está na necessidade, nunca está na demanda, nunca está na exigência. A perspectiva do Evangelho está na doação. Nós passamos a nos tornar doadores por natureza, porque recebemos a natureza do Filho.
e agora nós doamos. Nós somos livres de uma mentalidade de miséria, e miséria é uma mentalidade de recebimento em detrimento de doação, Miséria é quando eu só penso em receber. Isso vale para o espiritual também, sabe? Mas quando você encontra a fonte, você para de mendigar água. Quando você descobre que tem uma fonte, você para de mendigar água. E aí você sai de uma visão. E Paulo está dizendo, sabe qual é o problema? Nós estamos nos reunindo e nós estamos nos comportando como um monte de gente miserável. Paulo está dizendo, tem uma mesa espiritual. Gente, imagina que nós estamos sentados numa mesa. É natural que numa mesa, se nós tivermos 3 pessoas e tivermos 3 pedaços de carne, é natural que você sirva de cortesia e você queira alimentar outro. Mas Paulo está falando, nós estamos sentados numa mesa espiritual e nós estamos tão desesperados no suprimento da nossa necessidade, que nós temos a capacidade de comer os 3 bifes na frente de alguém e deixar ele olhando. E Paulo está dizendo, mas vocês precisam de entender, o evangelho é mais do que você ter a necessidade de comer o que está pela frente, é de você poder produzir para poder servir alimento para alguém. E aí Jesus vai falar lá em João capítulo 4, você conhece a história da mulher samaritana. Em João capítulo 4, Jesus encontra uma mulher num poço, meio-dia, calor, sol, uma mulher rejeitada, uma mulher que vai buscar água sozinha, por quê? Porque ela é miserável. Essa mulher é miserável, ninguém quer aparecer com ela, ninguém quer ter sua filha andando com essa mulher, ninguém quer ter sua esposa andando com esse tipo de mulher. Então ela vai buscar água sozinha, por quê? Porque ela vive uma miséria, a vida dela é uma miséria, a história dela é uma miséria, e Jesus vai encontrar essa mulher, o que teologicamente nós queremos ser o sermão mais profundo de Jesus, o sermão mais bonito, mais impactante para uma mulher. E Jesus encontra essa mulher, e lá no verso 13, Jesus diz, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquela mulher estava buscando água, ela tinha sede, e Jesus está dizendo para ela, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais, diga assim comigo, nunca mais. Sabe o que significa nunca mais? Nunca mais. Ela está dizendo, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa mulher chega com um cântaro vazio, Jesus vai falar sobre fonte com ela. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, sabe qual é o nosso problema? A gente aprendeu a caminhar com um cântaro vazio. E quando você está com um cântaro vazio, você está querendo arrancar água de todo mundo. Quem está com um cântaro vazio está o tempo inteiro atrás de água. Quem está com um cântaro vazio, tem gente que chega num culto como esse com um cântaro vazio, e você aprendeu que isso está bem, está legal. Você chega aqui vazio, aí domingo que vem você está vazio de novo. Aí você vem e enche um pouquinho de água, domingo que vem enche mais um pouquinho de água. Mas essa não é a vida miserável que Deus te chamou para viver. E a gente aprendeu que não. E essa mulher chega com um cântaro vazio e não está tudo bem para Jesus. Talvez alguém diz, não, Jesus poderia ou não poderia dizer para essa mulher, eu vou puxar água, vou colocar aqui para você. E é muitas vezes a mentalidade que nós temos, sabe, porque nós queremos de alguma forma prender as pessoas de alguma coisa, ou de alguma forma nós temos uma mentalidade errada. E é por isso que eu parei esse texto com a minha comunidade o ano passado inteiro, porque eu falei, eu como pastor muitas vezes fiquei enchendo cântaro vazio, mas isso te torna miserável, porque você vai voltar, e você vai ter que voltar com sede, e voltar com sede, e voltar com sede. Mas a proposta de Jesus é, me dá o cântaro vazio, que eu vou colocar uma fonte dentro de você, e nunca mais você vai precisar ter sede. É isso que Jesus está propondo para essa mulher. Ele está dizendo, ei, vamos parar de vir domingo após domingo,
para ver, ai pastor, semana tão difícil. Por quê? Porque agora você está condicionado. A Bíblia diz, o Espírito Santo foi colocado dentro de você, e agora ninguém precisa de te ensinar coisa alguma, Ele vai te instruir. E eu vou te explicar, porque tem alguns versículos que a gente precisa te explicar, né? Mas a mulher está ali, ela está diante de Jesus, ela está com um cântaro vazio. E gente, Jesus teria água para dar para ela, mas Jesus está falando, a fórmula não é essa. Paulo está olhando a reunião da igreja. Eu fico pensando que na eclesiologia, quando a gente mergulha na visão de Paulo sobre a igreja, muita coisa faria Paulo passar mal. Porque ele está olhando o tipo de culto, o modelo de culto, a forma, ele está dizendo. Sabe por quantas vezes eu vim ministrar dizendo, eu preciso de colocar água em todo mundo. Hoje eu olho e falo, uma igreja sadia é uma igreja que está dizendo, se não vier água do palco para a plateia, vai vir água da plateia para o palco. Quantas vezes eu disse para os meus líderes, precisamos de treinar as pessoas. Você sabe, esses dias eu encontrei um irmão, eu disse, irmão, não estou te vendo no culto, não estou te vendo na igreja. Ele falou, pastor, é porque o meu líder não me liga. Eu sei que isso não acontece aqui. Aí sabe qual é o problema? É que a gente tem um monte de líder pesado, porque o irmão está dizendo, eu saí da igreja porque o líder não me liga. Aí eu fui no líder. Fui, porque numa mentalidade de cântaro vazio, eu disse, o líder que devia estar colocando água no cântaro desse irmão. Eu cheguei lá, falei para o irmão, irmão, fulano disse que não está vindo porque você não liga para ele. Ele virou para mim e disse, pastor, ele também não me liga. Você sabe, em outro momento eu ia admoestar esse líder, ia dizer, irmão, tome vergonha na sua cara. Mas eu falei, esse irmão está mais espiritual do que eu. Porque até quando nós vamos ter gente que tem que ficar sendo mimada por líder que tem que ficar enchendo o cântaro dele? Eu voltei para o irmão e falei, irmão, não é hora de você virar fonte, não? Não é hora de você parar de depender de ligação de líder, para começar a fluir e talvez você ligar para o seu líder? Não é hora de você parar de querer comer o que você vê pela frente e começar a partir de alguma coisa que Deus está te dando? Na nossa comunidade nós temos ensinado sobre isso. Outro dia o irmão disse, pastor, preciso de sentar com você, precisamos de marcar um jantar. Marquei um jantar, fomos para o jantar, cheguei lá, o irmão olhou para mim e disse, pastor, eu falei, pois bem irmão, pode dizer o que está acontecendo, o que você precisa. Ele falou, não, só vim aqui perguntar como é que está seu casamento. Eu falei, irmão, isso é pergunta que se faz para pastor? Ele falou, não pastor, eu estava orando essa semana e Deus me levou a orar a semana inteira pelo seu casamento. Como é que está seu casamento? Eu disse, irmão, para mim está maravilhoso, tem que perguntar para minha esposa. Mas você sabe, quando muda a perspectiva de uma comunidade, olha como é gostoso participar disso. Olha como é gostoso estar numa comunidade. Você sabe, porque aí você para de viver pela demanda do que vão fazer por você. E deixa eu dizer para você, a graça do Evangelho não é o que vão te dar, é o que você pode partir. A graça da vida, o prazer da vida não é o que podem fazer por você, é o que você pode fazer por alguém. Sabe, esse é o poder. E aí Jesus está com aquela mulher, e Jesus poderia só encher ela de água e devolver ela para casa. Nós como igreja podemos só te encher e te devolver, mas isso é muito mesquinho, porque amanhã você vai ter sede de novo, semana que vem você está com sede de novo. Aí Jesus fala para essa mulher, ei mulher, vai e busca seu marido. Ela vira para Jesus e fala, eu não tenho marido. Aí Jesus já começa com uma palavra de conhecimento, ele vai cutucar ela. Ele diz, disseste bem, porque 5 que você teve não eram seu, e o 6º também não é seu. Você sabe, na teologia, números apontam para algo espiritual. A mulher tinha tido 6 homens, 6 aponta para a plenitude do homem, para a tentativa humana. É por isso que o espírito do anticristo é 666, a plenitude do homem. 6 é a plenitude do homem. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Disseste bem, você já procurou em todos os homens se satisfazer. Você já procurou na plenitude, você já procurou. Em outras palavras, Jesus está dizendo, essa mulher, você já foi em tudo quanto é igreja, você já participou de tudo quanto é reunião, já pediu oração para um monte de gente, você já tentou de todas as formas satisfazer. Ele está dizendo, mas você não encontrou.
Mas você sabe, o 7 na Bíblia também tem um sentido. Depois de procurar em 6 homens, Jesus está dizendo para ela: você encontrou o 7º homem. 7 na Bíblia fala para completude divina. 7 é a perfeição do céu. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? Você procurou em 6 homens se satisfazer, mas você, todo o tempo, você continua com um cântaro na mão, porque você está procurando nos homens aquilo que só eu posso te dar. Jesus está dizendo: você encontrou o 7º. E agora, nunca mais você vai ficar na mão de ninguém. Quem tem uma fonte não está na mão de ninguém. É maravilhoso, pastor, mas pastor não é Deus, irmão. É maravilhoso discipulado, mas discipulado que virou para você um método de encher seu cântaro vazio, virou uma desgraça na sua vida. Porque nós temos uma fonte. Pastor é só para te falar, tem uma fonte. Discipulado é só para dizer: vem aqui, eu vou te levar às águas. Eu não sou a fonte. Deixa eu te explicar o que é discipulado. Esses dias Deus estava me ensinando. Eu estava malhando, apesar de não parecer, eu vou na academia. É porque eu falo e tem irmãos que falam. É porque eu gosto mais da parte aeróbica mesmo. Eu acho que não combina com um pastor ficar forte. Mas eu estava malhando e aí eu contratei um personal também. Ele é bom, tá? Talvez você olhe para mim e fale: esse personal aí não é. Mas, e aí minha esposa, o nosso horário não estava batendo, e o personal ia uma vez por dia, e o nosso horário não bate, então, do personal. E aí ela tentou algumas vezes ir junto, não deu certo, o horário não batia. E ela falou para mim: amor, faz o seguinte, vai você no personal, e ele vai te ensinar, ele vai te passar séries, e depois você vem comigo algumas vezes na semana, e você me passa o que ele passou, a série que ele passou, e aí você me transmite. Eu falei: ok. E aí eu comecei a pegar os exercícios, e aí eu ia depois em um outro momento com ela, e ajudava ela, passava a série, então o personal me instruía na série, eu ficava o máximo atento possível a entender os exercícios, para depois passar para ela. Só que aí depois eu ia passar para ela, e ia dando certo, mas chegava um determinado exercício, ela estava levantando um peso, ela dizia: para que serve isso aqui? Eu dizia: boa pergunta, não sei, amanhã eu pergunto para o personal, eu volto e te explico melhor. Aí eu ia lá, perguntava para o personal, voltava no outro dia e dizia: ó, esse aqui pega esse músculo. Aí a gente ia para outro exercício, ela dizia: esse aqui. Eu falava: ó, não sei. Aí chegou um ponto que eu disse para ela: olha, eu posso te ajudar, mas eu não sou o personal. Eu posso te auxiliar, mas vamos fazer o seguinte, a gente precisa de arrumar um personal que esteja no seu horário. Por quê? Porque eu não sou o personal. Algumas coisas que você deseja saber, eu não tenho capacidade de te ensinar. Sabe o que é discipulado? É alguém que está lidando com o personal e está ensinando um outro irmão a malhar. Só que ele precisa ter a humildade de dizer: tem coisas que eu não sei, você vai ter que conhecer direto do personal. Tem coisas que eu não tenho como te passar. Eu vou ficar aqui, eu vou te auxiliar, eu tenho mais experiência que você, eu tenho mais maturidade. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É Paulo dizendo: gente, eu estou malhando com Cristo, e eu estou ensinando para vocês o que de Cristo eu vi. Mas em nenhum momento ele está dizendo: não vá a Cristo. Pelo contrário, ele está dizendo: você vai enxergar limites em mim. Quando você vê limites em mim, você pode ir para um Cristo que é ilimitado. Tem áreas que eu não vou conseguir te ensinar, mas tem uma fonte. Jesus está dizendo para essa mulher, e o que Paulo está falando é: o Evangelho troca a nossa perspectiva, muda a nossa visão. E Paulo está dizendo, ele nos tira de uma perspectiva de comer para repartir, nos tira uma perspectiva de vir com um cântaro vazio e se transformar em uma fonte. Até aquele dia aquela mulher buscava, a partir daquele dia ela passou a dar. Até aquele dia ela era uma miserável para a cidade. A partir daquele dia ela volta para a cidade. E agora, alguém acha que ela
levou o cântaro para a cidade? Não precisava. Agora tinha uma fonte. Você tem coragem de abandonar o seu cântaro? Mas uma segunda coisa que Paulo está propondo. Paulo está propondo que Cristo não é visto no pão comido. Cristo é visto no pão partido. Porque tudo que você come te mata. O primeiro Adão morreu por quê? Porque tomou e comeu. Ele está preocupado só com ele. É uma visão egoísta. Você sabe? A maior oferta que eu já recebi foi em outubro do ano passado. Eu recebi uma oferta muito alta em outubro do ano passado. E não tem como esquecer dessa oferta. Talvez tem gente aqui que você já ganhou um carro, alguém já te deu uma casa, alguém da sua família, não sei. Outubro do ano passado, eu termino de pregar numa igreja. Estava no litoral de São Paulo, eu desci do púlpito e eu fui cumprimentar os irmãos. E eu estava cumprimentando alguns irmãos e daqui a pouco, pelo corredor, eu vi se aproximando, vi uma moça, uma jovem, e eu percebi que ela tinha dificuldade para andar. Ela tinha uma limitação, então ela veio andando com dificuldade. Eu percebi ela se aproximando, e eu já propiciei o ambiente para poder recebê-la, porque eu percebi que ela vinha andando com limitações. E ela chegou, ela me cumprimentou, e aí eu percebi também que ela tinha uma limitação na fala. E ela falou: pastor, eu estou muito feliz que você está aqui. Eu falei: ô querida, eu também estou muito feliz por estar aqui. E ela disse: pastor, eu te acompanho na internet, eu te sigo lá, eu sigo todas as coisas que você faz. E ela disse: eu faço uma live devocional na semana. Ela falou: eu participo da sua live devocional. Aí eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que participa da minha live devocional. Eu falei: ô querida, você é uma das 5 pessoas que me assiste lá, obrigado. Aí ela disse: pastor, quando eu fiquei sabendo que você ia vir aqui na nossa igreja, eu disse: o ministério dele me abençoa tanto, eu preciso dar uma oferta para ele. E aí, irmão, quando alguém diz que vai te dar uma oferta assim no particular, é constrangedor, é ou não é? Quando alguém diz que vai te dar um presente do nada. E aí eu falei: ô querida, não precisa, eu faço isso por amor, não tem necessidade. Ela disse: não, pastor, não é porque tem necessidade, eu fiquei sabendo que você vinha aqui, eu precisava trazer uma oferta para você. Ela disse: e aí eu pensei, o que eu faço de melhor? O que eu faço que ninguém mais poderia dar? Ela falou: pastor, o que eu faço de melhor é um bolo. E aí ela disse: pastor, então hoje à tarde eu saí para comprar os ingredientes para fazer um bolo de oferta para você. Ela disse: pastor, mas eu entrei no mercado, eu peguei as coisas, e não bastasse todas as limitações que ela estava tendo que romper ali, ela disse: eu fui pegando as coisas, e quando chegou na hora de pagar, eu não tive dinheiro suficiente para comprar todos os ingredientes do bolo. E aí ela estava com uma blusa, ela afastou a jaqueta, ela tirou uma bolacha do bolso, e ela me deu um pacote de bolacha e disse: pastor, mas eu não podia vir sem trazer nada. Essa é uma oferta que eu queria te entregar. Foi a oferta mais alta que eu já recebi. E sabe por quê? Porque Cristo não é visto no pão comido, Cristo é visto no pão. Sabe o que aquela moça estava dizendo? Ela tinha todos os motivos para dizer: é esse cara que tem que fazer alguma coisa por mim. É esse cara que tem que fazer, é ele que tem que fazer alguma. Eu acompanho ele na internet, eu espero que ele chegue aqui, ele tenha uma palavra para a minha vida, eu espero que ele chegue aqui, ele tenha uma oferta para me dar. Mas não foi esse o espírito dela. Ela chegou dizendo: eu vou dar alguma coisa, porque eu não tenho um cântaro vazio, eu sou uma fonte. Você sabe, Cristo é visto no pão, é isso que Paulo está dizendo. Cristo é visto no pão partido, por quê? Porque quando você rompe a sua limitação para se doar, Cristo pode ser visto. Se você já viu crianças profetizando, eu te pergunto, o que é mais marcante? Ver um adulto profetizando ou uma criança? Por quê?
Porque a criança tem menos, ela tem mais limitações. Quando você vê alguém que tem menos partindo, você fala, só pode ser Deus. Quando você vê uma criança orando, você fala, só pode ser Deus. Quando você vê uma moça como essa, rompendo a sua limitação, todas as suas limitações, eu é que deveria ofertar na vida dela, mas o evangelho confunde a lógica. Eu é que deveria dar para ela, mas o evangelho confunde a lógica. E quando ela oferta na minha vida, a lógica é quebrada. Cristo pode ser visto, por quê? Porque ela está dizendo, eu não vim preocupada para comer, eu vim preocupada em partir. Deixa eu falar, você quer que Cristo seja visto na sua história? Você quer que Cristo seja visto na sua família? Você quer que Cristo seja visto? Qual que é o nosso objetivo de vida? É revelar a imagem do Filho. É permitir que Deus nos coloque a imagem de Jesus. Você quer que Cristo seja visto na sua vida? Começa a partir. Começa a dar. Começa a entregar. Você sabe, o que Paulo está propondo para os coríntios é, olha, Cristo vai ser visto à medida que você parte o pão. Deixa eu dizer, Cristo é mais visto na profecia que você entrega do que na profecia que você recebe. Cristo é mais visto na oferta que você dá do que na oferta que você recebe. Eu sei que talvez você ache que a plenitude de bênção é você receber grandes ofertas. Não, a plenitude de bênção é você dar grandes ofertas. Eu sei que talvez você ache a plenitude de bênção, pastor, eu receber profecia. Onde eu tenho ido, alguém profetiza para mim. Não, a plenitude de bênção é você poder dizer, eu virei um canal profético na vida de tanta gente. Eu destravei tantos destinos. Os discípulos a caminho de Emaús, como eu te disse, enquanto eles só andavam, mas quando o pão é partido, deixa eu te falar, sabe por que a gente não tem um ambiente mais cheio de dons? A gente pode aqui nessa comunidade, eu sou a favor de fazer curso de profecia, curso de cura, mas vou te falar, sabe o que muda de fato? É quando você começa a sentar na mesa da igreja e dizer, tem alguém precisando de cura aqui nessa manhã. Deus, está aqui minhas mãos, pode partir minhas mãos. É você dizer, sabe aonde o nosso ambiente de liderança cresce com o encargo? É quando você fala, eu vou parar só de frequentar, tem gente precisando, eu vou romper a minha limitação. E aí todo mundo começa a olhar para você e falar, nossa, mas ele tem tantas limitações, mas Cristo pode ser visto de uma maneira tão poderosa. Por quê? Porque ele resolveu permitir-se ser usado. Jesus tem uma mania esquisita, gente. Tudo que você põe na mão dele, ele dá graças e faz o quê? Colocou o seu casamento na mão de Deus, ele vai dizer, pai, graças eu te dou pelo casamento do Dênio. Eu não escolhi viajar tanto, eu tenho tantas atribuições em São Paulo. Nós temos igrejas que cuidamos. Hoje eu lidero um movimento de jovens pastores junto com o pastor Theo Hayashi. Nós lideramos um movimento para a próxima geração. Nós recebemos constantemente dezenas de pastores. E eu falei, Deus, não dá para viajar. E Deus falou, você vai viajar porque eu quero que você viaje, eu quero que você sirva a minha igreja, eu quero que você sirva outros púlpitos. E eu falo para os meus pastores, eu não optei em fazer isso, eu tenho todas as limitações para fazer isso. E lá em casa, eu e minha esposa descobrimos, quando a gente colocou o nosso casamento na mão de Cristo, Cristo falou, pai, graças eu te dou pelo casamento do Dênio, vamos partir ele. Quando você coloca a sua vida na mão de Cristo, colocou seu dinheiro, como é que você não consegue nem dizimar? Como é que nós temos comunidades? Eu não sou nessa comunidade, nunca conversei, seu pastor não me pediu para falar disso. Gente, se todo mundo nessa comunidade dizimasse, essa comunidade aqui, ela teria dinheiro para dar. Mas sabe por que não tem? Porque você diz que a sua vida é de Cristo, mas seu dinheiro não está na mão de Cristo, porque você faz o que você quer. Você come o mês inteiro, mas na mão de Cristo ele diz, pai, graças eu te dou por esse salário. Eu vou usar esse salário do jeito que eu quiser, porque eu vou partir. Mas sabe qual que é o poder da partilha? É que tudo que você come te mata, mas tudo que você reparte, multiplica. Essa é a diferença. Tem famílias que acham que o ápice é você comprar uma casa de campo e ficar viajando para lá todo fim de semana.
É aí que eu vou ter plenitude, pastor. Não vai ter. Porque quando você está preocupado só em comer, só com a sua história, isso produz morte. Mas quando você diz para Cristo, Cristo está aqui, ó. Está aqui meu casamento, está aqui minha família. Pode usar. Pode usar. Pode usar minha vida. Pode usar minha história. Pode usar minha família. Pode usar meu dinheiro. Será que você tem coragem de construir um altar onde você está dizendo, pode usar? E aí ele vai ter a prática de dizer, Pai, graças eu te dou. Por que nós não temos mais anfitriões? Porque a sua casa é sua. Porque senão nós teremos a igreja enlouquecida para dizer, entra lá na minha casa. Ah, mas é tão pequenininha, é tão apertadinha, mas não é minha, é de Cristo. Está aqui meu sofá. Graças eu te dou pelo meu sofá. Você sabe, o espírito de anticristo faz a gente ter um sofá que ninguém pode sentar. Um carro que ninguém pode usar. Isso é espírito do anticristo, de individualismo. O espírito de anticristo faz você ter louça que você não tem capacidade de usar com quem você ama, porque tem que ficar lá guardada. Irmão, não. Sua vida está na mão de Deus. Sua casa está na mão de Deus. Mas uma terceira coisa, Paulo está propondo, e penúltima, que o quanto você é usado por Deus é definido pela sua percepção de corpo, por quanto você também tem desse Cristo. No verso 22, Paulo faz uma pergunta intrigante. Ele fala, acaso vocês não têm casa onde comer e beber? Sabe qual que é o nosso problema, gente? Paulo está separando as mesas, e é uma coisa que na eclesiologia a gente faz pouco, então deixa eu te ensinar. Tem duas mesas, uma é a mesa de Deus, é você e Deus nessa mesa, é lá que você come, é lá que você pega, é lá que você se alimenta. E tem a outra que é a mesa da igreja, é aqui que você reparte. Porque talvez você fale, pastor, como que eu vou ficar repartindo se eu não tenho nada? Não, você tem algo na mesa de Deus. Aí Paulo fala, mas na mesa de Deus você come em casa. O que Paulo está dizendo em outras palavras é, a gente não faz devocional a semana inteira, você não abriu sua Bíblia a semana inteira, chega aqui no domingo, você quer que resolva um problema que você não... Aí já viu um monte de gente esfomeada chegando numa festa, que você olha e fala, meu Deus do céu. Minha mãe sempre diz, filho, come em casa. Porque se a comida for legal lá, bacana, mas se não for, você também... Você não volta para casa com fome. Sabe por que tem gente que continua no nosso meio com fome? É porque você colocou uma expectativa errada na igreja. Você colocou uma expectativa errada no seu casamento. Irmã, esse seu marido aí, tem homem que é ruim, não melhora. Eu falo para minha esposa, ela manda eu ir comprar alface, eu volto com a selga. Aí ela passa mal, eu falo, mas não tem jeito. Se você tiver algumas expectativas em mim, você vai se frustrar. Se a sua vida for baseada em um casamento, você vai se frustrar. Isso aqui é profecia. Sabe por quê? Porque tem uma mesa que te supre. Você vai colocar expectativa no seu pastor, eu vou te dizer, você vai se frustrar. Ele não tem capacidade de suprir a sua expectativa. Mas Paulo está dizendo, quando você vai na mesa de Cristo, ele diz, em casa você come. Mateus capítulo 6, Jesus diz, entra no teu secreto, fecha a tua porta, e em secreto, você vai sentar numa mesa. Em secreto, você vai se ver numa mesa. E quando você come dessa mesa, você sabe, a palavra secreto ali no original significa tameon. Sabe o que é tameon? Tameon é tesouraria. No templo tinha uma sala que era tesouraria. E aí as ofertas iam para esse lugar, a riqueza estava na tesouraria. Sabe o que Jesus está dizendo? Lá no seu secreto existe uma tesouraria. Você abre a porta e você entra no tameon. O que você está precisando? De paz? Tem riqueza de paz para você. Quando você entra no secreto, ele diz. Aí sabe o que é interessante do tameon? É que no secreto de Deus tem mais paz do que você precisava.
Aí você foi buscar uma porção de paz. Você sai com mais paz que você precisava. Aí quando você sai do secreto, você está atrás de alguém para dar paz. Você já não é mais alguém com um cântaro atrás de paz. Você foi no secreto e Deus está dizendo: eu vou te dar a porção de paz que você precisa, mas eu vou te dar a porção de paz para mais alguém. Você sai do seu secreto dizendo: eu tenho paz para dar. Aí quando chega na vida em comunidade da igreja, sabe o que acontece com você? Você foi no secreto. E é isso que Paulo está dizendo. Vocês não têm casa onde comer? Por quê? Porque quem comeu em casa tem algo para repartir na igreja. Quem foi no secreto: estou precisando de dinheiro. Tem gente que vai passar a vida inteira precisando de dinheiro, na expectativa que alguém te dê alguma coisa. Ninguém é obrigado a te dar nada, irmão. Nada, ninguém é obrigado a te ajudar com nada. Porque senão a gente começa a basear a igreja na demanda. Mas se você for no secreto, lá no Tameon, tem mais riqueza do que você precisa. Sabe o que acontece? Quando você sai de lá, você diz: gente, eu precisava de 100, Deus me deu 500. Eu estou com 400 aqui para dar. Aí sabe o que eu quero dizer para você? Fica prazeroso estar do lado de alguém assim. Olha como é gostoso. Olha como é prazeroso estar do lado de alguém cheio do Espírito. Se você já andou com gente cheia do Espírito, você sabe o que eu estou falando. Sabe por que gente cheia do Espírito é prazeroso, tá? É porque ele nunca está te arrancando nada. Ele sempre está colocando alguma coisa em você. O tempo inteiro ele está liberando alguma coisa para você. Ah, isso é para pastor? Não, isso é para você. Não, isso é para os irmãos mais tempos espirituais. Não, Jesus toca a mulher, ela volta e libera água para a cidade inteira. Ela não fez curso nenhum, irmão. Por isso a gente precisa de parar de nos esconder. Ela não fez curso, ela não teve anos, ela não foi ordenada pastora, ela não foi levantada líder. Ela simplesmente entendeu: tem uma mesa, e quando eu sento na mesa da presença, na mesa do banquete, eu tenho alguma coisa para dar. Aí talvez você fale: pastor, então o que a gente vem fazer aqui coletivamente? Então eu vou ficar em casa, eu não preciso vir. Não, aí você se engana, porque se você ficar em casa, você não vai ter alguma coisa para repartir. Mas quando você chega aqui, quando você começa a repartir, também vai ter alimento para você. É como a junção de muitas fontes. Você sabe, nós não somos a junção de cântaros vazios. A nossa reunião, a nossa vida em comunidade, o nosso casamento precisa ser uma junção de fontes. E aí sabe o que acontece? A minha fonte começa a fluir e junta com a sua fonte aqui, e junta com a fonte do irmão do lado, que junta com a do outro, e as águas começam a subir, e sobem, 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 sobem. Sabe o que é um ambiente cheio do Espírito? Não é um monte de gente falando em língua simplesmente, não é um monte de gente pulando, não é uma música forte. É um monte de gente que está liberando as águas, e as águas estão subindo, 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 subindo. Sabe qual que é a igreja leve de fazer parte? Sabe qual que é a casa leve? Sabe qual que é a igreja leve? Experimenta pegar 100 quilos fora d'água, você não consegue levantar. Agora qualquer um de nós aqui entra numa piscina, se eu jogar 100 quilos, você passa o dia segurando 100 quilos. Sabe por quê? Porque tudo que é pesado fora d'água se torna leve dentro da água. Sabe qual que é o ambiente leve? É um ambiente que tem um monte de gente que fala: eu não vou ficar só comendo, eu vou liberar, eu vou deixar fluir. Mas por fim, Paulo está dizendo: Jesus parte o seu pouco. Diga assim: na noite em que Jesus foi traído. Paulo vai nos explicar, ele poderia ter usado outras mesas. Jesus teve mesa com os discípulos muitas vezes, mas ele vai pegar essa situação na noite em que Jesus foi traído. E sabe por quê? Sabe qual foi a pior noite da história? Alguém já teve noite difícil aqui? Alguém já teve noite que você diz: parece que não vai ter amanhã? Talvez você está no meio de uma noite. Talvez você está no meio de uma noite de um diagnóstico médico. Talvez você está no meio de uma noite de uma crise conjugal. Talvez você está no meio de uma noite de um problema financeiro.
Talvez você está no meio de uma noite, uma decepção ministerial. Talvez você está no meio de uma noite, de uma crise de fé, de uma circunstância difícil. Talvez você está no meio de uma noite, mas a noite mais difícil da história não foi a sua noite nem a minha, por mais que nós tenhamos noites difíceis. A noite mais difícil da história foi a noite em que Jesus foi traído. É a noite que toda a história está olhando para ela. Todo o reino do Espírito está olhando para essa noite. E deixa eu dizer para você, nós sofremos porque merecemos. O único que passou pela terra e foi vítima, sofreu sem merecer, se chama Jesus. O único. Aqui é a maior injustiça da história. Se você já foi injustiçado, você sabe como é difícil. O Cristo homem, que era homem, está sofrendo a maior injustiça da história. Se você já amou alguém e foi traído, você sabe o que eu estou falando. Mas aqui, nós estamos falando da maior injustiça, da noite mais difícil da história. Na noite mais difícil da história, Jesus põe a mesa. E na noite mais difícil da história, Jesus poderia ter dito: gente, vocês sabem, eu servi vocês a vida inteira, mas hoje não dá. O que está acontecendo comigo está muito difícil. Meu contexto está muito difícil. A minha realidade está muito difícil. Não dá. Hoje não dá para partir. Hoje eu quero é comer. Hoje alguém deve resolver meu problema. Eu não vou ajudar ninguém. Eu não vou servir ninguém. Mas a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele disse: a minha circunstância não vai alterar a minha natureza. Você quer ter uma revolução na sua vida? Pastor, estou no momento mais difícil da minha casa. Serve nesse momento. Pastor, financeiramente eu estou no momento mais difícil. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que tem cura para quando você rompe a sua limitação. Sabe, talvez você está numa noite, talvez você está escondido atrás da sua noite, dizendo: eu não sirvo nessa temporada. Eu vou fazer com limites. Essa é a temporada, pastor, que eu vou ficar só sentado. Você sabe, eu quero até ser compreensivo com você, mas quero dizer que esse não é o caminho da cura. Eu até entendo que talvez você está sentado frustrado. Eu até entendo o quão difícil é passar por uma noite, mas eu quero dizer para você, se você quer cura, você vai precisar de usar a sua noite para poder deixar Cristo revelar a sua natureza. Na noite em que Jesus foi traído, Ele partiu o pão. Sabe o que eu quero dizer para você? Talvez Deus poderia dizer: eu vou dar uma colher de chá para Jesus. Mas e aí? É quando você já não tem mais nada para dar natural, que entra o poder sobrenatural de Deus. É quando talvez você olhe e fala: hoje eu não deveria nem estar aqui. Eu nem deveria estar liderando nessa temporada, pastor. Eu não estou falando sobre ser algo desumano. Eu estou falando de alguém que reconheceu que tem uma fonte. Você sabe que quando você trabalha com cisterna, quando você trabalha com cântaro, você está fazendo algo pelas pessoas, e à medida que você faz, você vai tendo menos água. E aí você vai sentindo que você está perdendo água. Você vai sentindo que vai saindo. Aí tem que estar tudo bem para você estar fazendo, porque você tem que estar cheião. Mas isso aqui é obra humana, é obra natural. Quando você esquece isso aqui, você descobre, tem algo aqui. E essa água não para de brotar, porque não vem de mim, não sai de mim. Então eu estou liberando. Eu quero... Você entendeu o que eu preguei aqui nessa manhã? Eu quero te convidar a deixar o seu cântaro hoje. Nós estamos espiritualmente diante de um poço, diante de Cristo. E Ele dizendo: deixa o seu cântaro. Deixa a minha fonte fluir em você. Porque se você crer, do seu interior fluirão rios
de águas vivas. E hoje nós só vamos deixar nesse momento final as águas fluírem. Hoje o meu apelo não é para orar por você não. O apelo não é para você comer. O apelo é para você partir. Nós queremos ser a comunidade do pão partido. Nós queremos ser a comunidade que senta à mesa para partir o pão. Nós queremos ser a comunidade que você para de vir para cá pensando, quem profetiza para mim? Não, você sai de casa, coloca a sua roupa, olha no espelho e fala, para quem hoje que eu vou ser uma profecia? Pensa na revolução dos dons. Se você sair da sua casa, toda vez que você for encontrar seus irmãos dizendo, para quem que eu vou ser canal de vida hoje? Aí irmão, você já desce no estacionamento, já pisa fora do carro, já vem com olhar profético. Aí aparece o irmão doente, você fala, eu vou ser canal de vida. Aí sua vida o tempo inteiro é liberando água, o tempo todo, você está liberando água, porque você virou uma fonte. Esses dias Deus perguntou para mim, Dênio, você é uma fonte ou você é um cântaro? Eu falei, eu sou uma fonte. Aí eu estava com uma garrafa de água na mão, aí Deus falou para mim, Dênio, isso aqui é um cântaro, alguém teve que colocar água aqui, não apareceu, isso aqui tem limite de água, o que tirar não volta a ter. Aí Deus falou, você é uma garrafa d'água, um cântaro, ou você é uma fonte? Eu falei, sou uma fonte. Aí Deus falou para mim, lê a fonte dessa água. Fonte Oriente veio essa garrafa. Aí Deus falou, Dênio, alguém já teve a brilhante ideia de falar, meu Deus, tiraram 500 ml da fonte Oriente, vamos descobrir onde está, porque está faltando água, vamos lá devolver água. Alguém já teve essa ideia brilhante, gente? Não se põe água em fonte. Aí Deus disse, você é uma fonte? Eu falei, sou. Ele falou, então por que você tem expectativa que ainda coloquem água em você? Por que você vive cheio de expectativa doentia que alguém faça alguma coisa por você? Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem coragem nessa manhã? A palavra só prepara uma plataforma de entendimento, mas é você que dá uma resposta à palavra que você recebe. É um tempo de um novo servir na vida de vocês, diferente. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Com leveza. De forma leve. Deus vai começar a fazer coisas orgânicas e leves. E vai fluir. Vai fluir. Fluir mais do que um dia já fluiu, com mais força do que um dia já fluiu. Eu vejo uma correnteza que está pegando a sua história. Eu sinto o Senhor dizendo, não tenha medo, só deixa eu te levar. Só deixa eu te levar. Não queira, sabe, eu vejo, é como se essa correnteza te pegasse, às vezes você tentasse segurar na margem, definindo limites. Eu sinto o Senhor dizendo, não precisa definir limites, porque o meu rio vai te levar a lugares, com leveza. A palavra produziu uma plataforma, mas meu apelo para você nessa manhã, é para partir, não é para comer. Você só vai deixar essa fonte fluir, e você vai descobrir que todo o fluir de Deus de fato vai te levar a ser canal na vida de alguém. Eu quero que você só coloque a sua mão na posição de receber. Eu só quero orar e essas águas vão fluir. Você vai sentir vontade de orar por alguém hoje. Você vai parar de sentar na mesa só para comer. Hoje você vai quebrar o ciclo da vergonha, do medo, do constrangimento. Eu estou aqui hoje, sou pastor, por causa do abraço de uma irmã, uma senhora de quase 70 anos. Num dia crucial do meu ministério, essa irmã só me abraçou. E ela só disse, pastor,
A sua vida é uma bênção. Ela foi naquele dia, naquela reunião, dizendo: hoje eu vou partir. Eu quero que você ponha sua mão na posição de receber. Vamos lá. Não se distraia com mais nada. Só deixe essa fonte começar a fluir. Só deixe esses rios começarem a fluir. Dentro de todos nós aqui tem dons. É porque você se acostumou a depender do dom de alguém. Dentro de nós tem dons. Dentro de nós tem palavras. Dentro de nós tem pessoas que precisam ser curadas aqui nessa manhã. Elas não precisam ser curadas por um pastor com microfone. Elas precisam ser curadas pelo seu abraço. Tem pessoas que precisam ser restauradas aqui nessa manhã. Por isso eu quero encorajar você agora, enquanto essas fontes fluem. Enquanto essas fontes vão fluindo, você vai perceber que você vai perdendo a capacidade de pensar em você. Deixa o Senhor te conduzir agora. Pai, eu oro agora pedindo o Teu Espírito. Essa fonte está fluindo. Essa fonte está jorrando. E eu oro agora por uma nova dimensão. Eu oro agora, coloca velocidade nesse rio. Tem pessoas que as fontes estão entulhadas aqui. Tem pessoas que essas fontes já foram usadas, mas elas foram entulhadas. Essas fontes foram paralisadas. Tem pessoas aqui que já usaram essas fontes de uma maneira, mas por algum motivo elas pararam de usar essas fontes e essas fontes se entulharam. Tem pessoas aqui que tinham dons, elas profetizavam e não profetizam mais. Tem pessoas que tinham sonhos ministeriais ousados e não tem mais. Tem pessoas que serviram e não servem mais. Tem pessoas que se doaram e não se doam mais. Mas eu quero declarar agora pelo poder do Teu Espírito, que essas águas comecem a fluir. Que essas águas comecem a fluir.